O passado de Monkey D. Dragon é finalmente revelado e temos a confirmação dele um dia ter sido o marinheiro, coincidentemente ou não, na mesma semana em que o anime vazou um spoiler dos seus poderes, tendo o nomeado como Dragon, a Serpente Insurgente. Ficou confuso? Calma que eu vou explicar tudo pra você nesse vídeo. Também tivemos a continuação da história do gigante gentil Bartolomeu Kuma, que provou ter sofrido centenas de vezes o que o Zoro sofreu em Thriller Bark, passando pela sua história até a formação do exército revolucionário ao lado de Ivankov e Dragon. Estamos cada vez mais perto de ver o pai do Luffy finalmente entrando em ação, mas por enquanto, vem comigo que a gente vai revelar todos os segredos escondidos em mais um capítulo insano de One Piece. Vamos falar sim também sobre tatuagem, poderes do Dragon, passado do Dragon e também a tatuagem, a infame tatuagem do Dragon. Já chega como sempre dando aquela patada acumada no like para ajudar na divulgação do vídeo, e se você ainda não for inscrito, vem fazer parte dessa tripulação se inscrevendo aí embaixo e ativando o sininho para continuar navegando pelo universo de One Piece. Fica até o final, galera, que hoje o vídeo tá simplesmente surreal. Minha cabeça tá, fritando. Pra quem não sabe, eu também já passei por esse problema. Alguns anos atrás, o meu canal ficou completamente estagnado durante 3 anos seguidos. Ele estava praticamente morto, sem crescer praticamente nada, e eu sem saber o que fazer. Mas no ano de 2020, eu finalmente entendi o que faltava para o meu canal crescer e eu tomei uma decisão muito simples que fez o meu canal começar a disparar e hoje ter alcançado mais de 750 mil seguidores e continua crescendo sem parar. E no link que eu deixei na descrição e no comentário fixado, eu fiz um vídeo exclusivo onde eu vou revelar esse segredo para você de graça. É só você clicar e assistir. Já faz mais ou menos 3 anos, galera, que eu consigo viver somente do YouTube e conquistei números e valores que eu nunca pensei que fosse possível para mim. Então, esse é um vídeo que também pode fazer uma diferença muito grande na sua vida ainda esse ano, então não esquece de passar no link que eu deixei no comentário fixado, beleza? Eu vou dizer pra vocês, galera, que a cada capítulo que passa, o Kuma tem ganhado cada vez mais o meu coração e eu acredito que de todo mundo que é fã de One Piece, tanto que ele aparece até mesmo no pedido de capa desse próprio capítulo como um conteúdo extra do próprio flashback do seu passado que estamos vendo agora. O Kuma, galera, é aquele personagem que carrega o arquétipo do gigante bondoso, aquele tipo de personagem grandalhão, muito poderoso, mas ao mesmo tempo com um coração muito puro também. E é esse contraste que faz com que o arquétipo desse tipo de personagem seja tão interessante. E o Oda tem trabalhado isso muito bem, com o Kuma tendo nascido uma criança muito grande e forte, mas que em contraste a isso acabou sendo escravizado por isso. E anos depois, com o Kuma usando esse mesmo corpo grande e forte já na sua vida adulta para suportar a dor daqueles que não tinham mais condição de suportar. Mas partindo do começo do capítulo, vemos um Kuma aos seus 17 anos de idade, 8 anos depois do incidente de God Valley, tendo se tornado pastor na igreja onde ele e Ginny decidiram morar. Vemos que o jovem Kuma passou a usar os seus poderes para curar os habitantes de uma vila próxima à igreja, removendo as dores e fadigas dos idosos que lá apareciam com as suas mãos milagrosas. Mas assim como todo homem introspectivo e calmo, Kuma também tem uma mulher extrovertida e marrenta ao seu lado, e vemos então Ginny na flor da idade ali, com seus 21 aninhos de idade, o famoso clone da Nami, número 67. Depois que os idosos vão embora da igreja numa cena chocante, Kuma decide absorver a bolha de dor e fadiga de todas aquelas pessoas. E o que a princípio parecia não fazer sentido pra gente, Kuma explica que se a bolha não for absorvida, ela retorna ao seu dono depois de um certo tempo. Ou seja, Kuma repetiu esse processo semana após semana, sempre que ele recebia algum pedido de ajuda dos idosos daquela vila, tudo isso por pelo menos 5 anos seguidos. Galera, essa foi uma característica da fruta da patinha que a gente não fazia a menor ideia que existia, mas que foi uma decisão muito acertada do Oda para que o passado do Kuma tivesse uma carga dramática ainda maior, até porque a gente sabe como o Kuma é um personagem que se dedica ao autossacrifício, já que ele mesmo, se dispôs a perder completamente a sua humanidade no projeto pacifista. E esse ainda é um detalhe que remete diretamente a um dos momentos mais marcantes de todo o mangá,
que foi o sacrifício do Zoro em Thriller Bark. Ou seja, o Kuma entendia perfeitamente a decisão de autossacrifício do Zoro naquele momento, fazendo aquela cena ganhar todo um outro significado a partir desse capítulo. Passados seus 5 anos, Kuma é pedido em casamento pela Jinny, mas ele recusa por medo do que aconteceu com ele próprio quando criança. Kuma tinha medo de que um filho seu viesse a ser perseguido e escravizado pela sua raça, o que leva a gente a se perguntar se a Bonnie realmente é uma filha de sangue do Kuma, porque se a gente assumir que o Kuma escolheu não ter filho, então como é que fica a Bonnie nessa história toda? Particularmente, galera, eu acho que essa relação de pai e filha do Kuma com a Bonnie ainda é uma incógnita muito confusa, e com essa informação desse capítulo, a probabilidade da Bonnie ter sido, na verdade, adotada pelo Kuma fica ainda maior. Ainda mais se a gente considerar que a Bonnie não parece ter qualquer traço da raça dos bucaneiros evidente na sua aparência. Para pensar comigo, o Kuma ele se tornou o rei de Sorbet em algum momento da sua vida, e vimos que a Bonnie, quando se infiltrou em Marijoa, fingiu ser a rainha viúva do reino de Sorbet, chamada Connie. Essa Connie, a gente até chegou a pensar que poderia ser a mãe biológica da Bonnie, só que agora a gente conheceu essa tal de Jinny, que quis se casar com o Kuma, então ela sim poderia ser uma candidata à mãe da Bonnie, e que inclusive acabou sendo sequestrada lá no final do capítulo, e pela aparência ela também não poderia ser a própria Bonnie, como algumas pessoas também pensaram e cogitaram a possibilidade. Tá uma loucura absurda isso, e eu vou dar um coração no comentário de quem conseguir ajeitar essa bagunça cronológica dessa família. E só para esclarecer aqui um outro ponto também, ao que parece, a alcunha de tirano do Kuma, na verdade, teria sido uma mentira inventada, como a gente já esperava, obviamente, para que os crimes do rei Bekoki, que a gente viu nesse capítulo, caísse sobre o próprio Kuma. Pelo menos é isso que eu acho, mas a gente não teve a explicação nesse capítulo de quando o Kuma passou a ser visto como um rei tirano. E falando nisso, vemos nesse capítulo que esse rei quer mais é taxar todo mundo mesmo pra pagar pau pra elite mundial, e ainda aplicou uma fucking política separatista no reino. Como a política de impostos era calculada a partir do número de habitantes, o melhor a se fazer era excluir os mais velhos e doentes, já que eles não conseguiam contribuir tanto quanto os mais jovens. E como os mais velhos viviam numa vila mais ao sul do país, o rei mandou o sul não é o meu país, e foda-se, só faltou construir um muro mesmo para ficar ainda mais evidente. Vemos também que nessa história tanto o Kuma quanto a Jinny foram presos, mas eles foram salvos pelo homem Monkey D. Dragon ao lado de Ivankov, que vieram causar uma revolução armada no país. Juntos então, eles formaram o que se tornou o Exército Revolucionário. Detalhe que o Ivankov foi colocado agora de forma ainda mais explícita como o braço direito do Dragon, como sendo o principal parceiro a fundar o Exército Revolucionário. E durante a passagem de Kuma pelo Exército Revolucionário, tivemos uma das revelações mais esperadas acontecendo da forma mais casual possível. Dragon revela que seu conhecimento de armamento se deu pela sua passagem na Marinha. Então sim, Dragon foi confirmado como um marinheiro no passado, e o Garp então pelo menos tentou fazer o seu papel como pai. Ainda não sabemos se teve um grande motivo para o Dragon decidir sair da Marinha, mas por enquanto podemos dizer que agora sim, toda aquela história do Akainu sempre chamar o Luffy como filho do Dragon não é à toa, já que os dois, além de terem exatamente a mesma idade, devem ter se conhecido na época de recrutas. Lembrando aqui que o Akainu ingressou na Marinha aos 23 anos de idade, e sabemos que o Dragon já fazia parte do Exército da Liberdade aos 33 anos de idade. Então, para os dois terem se conhecido na Marinha, eles tinham entre 23 e 30 e poucos anos de idade. E isso, claro, não impede que o Dragon tenha ingressado na Marinha anos antes. Ele pode ter se alistado, talvez com 17 anos, por exemplo, mas só chegou a conhecer o Akainu depois que o próprio Akainu também se alistou na Marinha aos 23 anos de idade. E sabendo que por volta dos 30 anos de idade o Dragon já não fazia mais parte da Marinha, é óbvio que ele não chegou a ser almirante coisa nenhuma.
esquece isso, galera. Hoje em dia, é claro que ele poderia ser se tivesse continuado na Marinha, mas ele poderia ter sido sim, quem sabe, um vice-almirante, né? Tudo vai depender, na verdade, também da idade que ele saiu da Marinha. Se saiu com 20 anos, 25 anos, 30 anos de idade, isso a gente não sabe. Bom, seguindo a história do Kuma, vemos que 14 anos atrás, Jinny se tornou uma das comandantes do exército revolucionário, mas ela acaba sendo sequestrada repentinamente num certo reino desconhecido. A gente inclusive consegue ver os sapatos do sequestrador, mas sinceramente aquilo não significa praticamente nada, né? E do outro lado, no quartel-general do exército revolucionário na ilha de Baltigo, podemos ver a reação de Dragon a esse sequestro, agora sim, finalmente com a infame tatuagem marcada no seu rosto. Infelizmente, galera, na linha do tempo de One Piece não existiu nenhum grande acontecimento 14 anos atrás que a gente pudesse linkar com a causa desse sequestro, né? Então fica muito difícil da gente ter alguma dica sequer que seja. A única pessoa, né, que eu consigo pensar é o próprio Akainu, mas só pela possível rivalidade que ele tinha com Dragon na época de marinheiros, né? E também, na verdade, por a gente já ter visto o Akainu indo capturar a Bonnie pós-guerra de Marineford, mas ainda é algo muito vago para a gente chutar qualquer coisa, né? O que aconteceu e que a gente sabe que aconteceu um ano antes foi a rebelião do Fisher Tiger em Marijoa e que poderia ter alguma coisa a ver, quem sabe, mas eu vou deixar mais uma vez um coração no comentário de quem tiver uma sugestão melhor de quem poderia ter sido. Mas vamos lá então, galera, começar a brincadeira sobre os poderes do Dragon. A essa altura, eu acho que a opção mais simples, que era a da Logia do ar, já pode ser praticamente descartada. O Oda anda bem viciado em zoa mitológica e um personagem com o cacife do Dragon pode ser que não escape disso, né? Ainda mais com o suposto spoiler que tivemos no episódio 1081 do anime dessa semana. Nesse episódio, para quem tá um pouco perdido, tivemos aquela cena icônica do Sabo sendo nomeado como o Imperador das Chamas, que eu inclusive sempre achei muito legal porque estabelece um paralelo direto com o próprio Luffy, que havia acabado de se tornar um imperador também. O kanji de imperador no caso do Sabo é diferente, mas ainda assim estabelece um paralelo muito foda, ainda mais com a fala de que o Sabo superou o próprio Dragon em popularidade global, enquanto o Luffy, por outro lado, de certa forma, conseguiu superar o Kaido. Mas falando no Dragon, que é o que interessa agora aqui pra gente, nesse episódio o Dragon foi nomeado como a Serpente Insurgente. Vamos lá, aos poucos, galera. Eu fui conferir o episódio, fui conferir as scans do capítulo em japonês, a tradução oficial da Manga Plus, a porra toda para poder entender essa história, o que estava acontecendo, porque na época do mangá a gente não teve essa mesma tradução, simplesmente passou despercebido. A tradução que tivemos na versão pirata foi apenas Dragon o Rebelde, e na versão oficial a tradução foi ainda mais genérica e nem sequer menciona isso, né? Nem chama o Dragon de Rebelde. Mas vamos lá para a explicação. Para começo de conversa, tanto o anime quanto o mangá usam a mesma frase em japonês para se referir ao Dragon aqui, que foi Hangyaku Ryu Doragon. Destrinchando essa frase, temos a palavra Hangyaku, que significa rebelião, daí, né, o Dragon sendo chamado de rebelde, mas que também é um sinônimo de insurgência, que no caso foi usado na legenda da Funimation. Também temos a palavra Ryu, que significa, né, dragão, e que não se refere ao nome do Dragon, não confundam uma coisa com a outra, mas que também pode significar Naga, uma quimera semidivina de um humano cobra na mitologia hindu e budista. E depois temos o nome Doragon, que aí sim se refere ao próprio Dragon. Então, aquilo que a princípio foi traduzido apenas como o Rebelde Dragon, foi traduzido de forma muito específica pela Funimation como a Serpente Insurgente Dragon. E isso pode ter sido um senhor spoiler da Akuma no Mi do Dragon. Bom, uma das teorias mais populares para a Akuma no Mi do Dragon seria a zoa mitológica do Amaru, uma criatura mitológica que apareceu na mitologia dos Incas como um dragão ou serpente de duas cabeças, semelhante a um dragão chinês. Essa serpente vivia no subsolo e era considerada uma figura significativa na cultura Inca. Acreditava-se que Amaru possuía poderes sobrenaturais e era capaz de causar mudanças repentinas no ambiente,
como é de praxe para qualquer teoria que se preze para uma fruta do Dragon, e muitas vezes sendo retratado como uma criatura que emergia das profundezas e era considerado o arauto da chuva, das revoluções e dos ventos da mudança. Meu irmão do céu, olha só isso aqui. O Amaru também é frequentemente considerado uma criatura agressiva e moralmente ambígua. Aí nesse caso já entra na questão mais moral das atitudes do próprio Dragon. Acredita-se também que o Amaru representa o poder criativo da humanidade, da terra e da mãe natureza. Também está associado ao submundo e é visto como um símbolo das mudanças repentinas e violentas que podem ocorrer no mundo. Através da sua energia, Amaru ajuda a equilibrar os vários desastres naturais do mundo, como terremotos, inundações e tempestades. Diz-se também que o Amaru mostra a ligação entre o outro mundo e o céu através de relâmpagos. Bom, se você prestou atenção, eu tenho certeza que você já conectou essa descrição com diversas características que cercam o próprio Dragon. Mas o mais curioso é que as referências não param por aí. Além dessa referência mitológica, existe também uma referência histórica a uma figura chamada Tupac Amaru II. Tupac Amaru II foi um líder mestiço peruano de origem nobre que conduziu a maior rebelião anticolonial da América no século XVIII, a chamada Grande Rebelião, iniciada no ano de 1780. Embora a rebelião não tenha tido sucesso, Tupac Amaru II acabou por se tornar uma figura mítica, inspirando inúmeros movimentos pela independência do Peru, bem como a luta pelos direitos dos povos indígenas. Interessante também notar que ele adota o nome de Tupac Amaru II em homenagem ao seu antepassado Tupac Amaru I, que foi o último Inca de Vilcabamba, buscando o reconhecimento de sua linhagem real Inca. Então só por esse resumo a gente também extrai muitas semelhanças com o próprio Dragon. Dragon possui um sobrenome herdado de uma linhagem passada como os D, uma linhagem, digamos, nobre, real, digamos assim, né? Dragon possui semelhanças físicas muito fortes com nativos americanos, tanto pelo seu cabelo quanto pelo seu tom de pele, e também lidera a maior revolução da história contra o governo mundial. Inclusive, o símbolo do exército revolucionário lembra bastante um totem com asas típico de tribos nativo-americanas. Agora, e quanto à sua infame tatuagem? É aí que entra uma outra teoria sobre a Akuma no Mi do Dragon, que seria a zoa mitológica do Thunderbird, um pássaro mítico popular também na cultura indígena norte-americana, que cria trovões ao bater suas asas e relâmpagos ao piscar os seus olhos, tudo nos moldes do próprio Dragon. E o detalhe mais curioso é que os desenhos que retratavam esse pássaro mítico tinham um formato simplificado de um X, que lembra exatamente a tatuagem cruzada no rosto do Dragon. Bom, agora resta saber qual dessas criaturas o Oda vai dar preferência para a fruta do Dragon. Se ele vai optar pela mais simples, que seria a fruta do ar, ou alguma fruta mitológica que se encaixe melhor na temática geral do personagem. Particularmente, depois dessa, eu tô pendendo muito mais pra fruta do Amaru, uma serpente que lembra um dragão chinês da mitologia indígena e que era considerado o arauto da chuva, das revoluções e dos ventos da mudança. Fora a referência histórica, né, que eu trouxe aqui pra vocês também. Então, nesse caso, eu acho que a gente pode confiar no suposto spoiler da Funimation. Como sempre, eu quero ver a opinião e as teorias de vocês aí nos comentários, e lembra mais uma vez de conferir o link no comentário fixado pra você que sonha em começar a faturar com seu próprio canal no YouTube. Só clicar e assistir, beleza? Até a próxima, tchau!